O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade eu vos digo, aquele que não acolheu o reino de Deus como uma criancinha, não poderá entrar nele. E tomando as criancinhas, ele as abençoava, impondo-lhes as mãos. E como se pusesse a caminho, veio um homem, pôs-se de joelhos diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, que devo fazer para ter como herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, observei tudo isto desde a minha mocidade. Tendo Jesus olhado, amou-o e lhe disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e distribui aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem então e segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro. Sejam todos bem-vindos e queremos acolher de modo especial todos vós que nos acompanhais pela Rede Nazaré de televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Os que nos acompanham pela internet e pelos demais meios de comunicação, através de computadores e celulares. A todos vós o nosso bom dia e o nosso acolhimento aqui na casa da Mãe de Misericórdia. Domus Dei et Porta Coeli, casa de Deus e porta do céu. Hoje, a nossa ordem dos clérigos regulares de São Paulo, os padres barnabitas, bem como as irmãs angélicas, os leigos de São Paulo, a Juventude Zacariana, a Arconfraria Mãe da Divina Providência e todos os nossos colaboradores, todos os nossos paroquianos e obras aonde atuam os padres barnabitas, se alegram festejando o dia do seu fundador, Santo Antônio Maria Zacaria, este ínclito apóstolo da Eucaristia. E Antônio Maria Zacaria, que viveu pouco, ele nasceu em 1502 e morreu em 1539, com pouco mais de 36 anos. Ele foi catequista, médico, sacerdote, fundador e muito, apesar de ter vivido pouco, trabalhou em prol da evangelização e missionou a sua cidade natal e toda a Lombardia, Cremona, onde ele nasceu, lá na Itália, e toda a Lombardia, onde ele atuou, especialmente a partir da cidade de Milão. Numa época difícil, em que a igreja passava uma crise muito grande, muitos, apesar de batizados, apesar de até ter uma certa religiosidade, viviam como pagãos. Foi uma época muito difícil para a igreja, mas que o Senhor, que não abandona a sua igreja, suscita homens e mulheres do porte de Antônio Maria Zacaria para levar
a sua igreja avante. Mas já já nós voltaremos a falar dele. O evangelho de hoje nós vemos que Jesus encontra este jovem que é um jovem muito bem preparado, rico, e que lhe faz essa pergunta: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde: segue os mandamentos. Tu conheces os mandamentos. E se vocês prestarem atenção, Jesus enumerou 7 dos 10 mandamentos. Não matarás, não pecarás contra a castidade, que inclui o 6º mandamento, e o 9º, que diz: não cometerás adultérios, ou não cobiçarás a mulher do próximo, e por via de consequência, a mulher não deve cobiçar o homem da próxima. O 7º, não roubarás, porque o furto faz parte do roubo, não é? Porque tem uma pequena diferença entre roubar e furtar. O roubar, ele geralmente tem um elemento de violência. O sujeito põe, por exemplo, a arma na sua cabeça, né, a vida ou a bolsa. O furtar é mais sutil. Você está andando na rua e o elemento mete a mão na sua bolsa e sorrateiramente, sem você perceber, ele se aposta do que é seu. Quando você vai ver, cadê? Nem sentiu. Mas o furto está dentro do roubo. Então, não furtarás, o 7º mandamento. 8º, não levantarás falso testemunho. Mas Jesus falou em falso testemunho quando ele diz: não prejudicarás a ninguém. Então entra aqui: não prejudicarás a ninguém. Entra também o 9º, o 10º, não cobiçar as coisas alheias, porque quem cobiça já está prejudicando. Então Jesus nos recorda estes mandamentos. Veja que todos estes 7 mandamentos, do 4º ao 10º, são referentes ao próximo, à humanidade, ao homem, ao irmão. E onde estão o primeiro, o 2º e o 3º mandamentos, que são referentes a Deus? É aqui que está o problema deste jovem. Ele não ama a Deus. Ele não ama. E Jesus nos revela isso sobre este rapaz. Ele não tem Deus no centro da sua vida. Por quê? Porque ele é avaro. Ele é avarento. Ou seja, ele tem apego desmedido às coisas materiais. Que o problema deste moço não é ele ter riquezas, é ele ser apegado a essas riquezas e colocá-las acima de tudo na vida dele. Por isso que Jesus vai dar um remédio radical para ele. Se o pecado da avareza, vocês sabem que o pecado da avareza tem como remédio a generosidade. Generosidade que não é dar tudo a priori, mas sim administrar corretamente. Mas Jesus vê que o caso desse rapaz é tão grave que ele vai ter que se livrar de tudo aquilo que ele é apegado, que no caso é a sua riqueza material. Por isso que Jesus deu uma dose cavalar para a avareza desse moço. Vende tudo e doa o resultado aos pobres. Bem, tudo, diz o Senhor,
porque o problema dele era grave. Então, meus irmãos, nós vemos que a questão aqui não é ele ser rico, mas ele ser apegado às riquezas. E a primeira leitura, retirada do livro do Eclesiástico, nos diz o seguinte: feliz o rico que foi achado sem mancha e não andou atrás de ouro. Ou seja, porque a riqueza já é uma bênção. Se Deus te deu a bênção de você adquirir riqueza pelo trabalho honesto ou pela herança, então você não precisa se apegar a isto. Porque quando Deus nos dá uma bênção, nós devemos multiplicar essa bênção. Agora, há pessoas, e infelizmente não são poucas, que transformam a bênção em maldição para si e para os outros. Então é feliz aquele que, sendo rico, não se deixou levar pela avareza. Porque também a pobreza, minha gente, pode ser ocasião de pecado. Aliás, tanto a riqueza como a pobreza podem ser ocasiões de graça ou de pecado. Não podemos justificar, alguns justificam a criminalidade pela pobreza. Não, são muito pobres, por isso se levaram, se jogaram numa vida de crime, porque a pobreza... Não. Pobreza não é justificativa para ninguém ser criminoso. E a riqueza também não é. Agora, será a ocasião de santificação, tanto a riqueza como a pobreza, para aqueles que colocam seu coração em Deus. Isso mesmo. Aqueles que colocam seu coração em Deus farão tanto da riqueza como da pobreza ocasião de graça, de louvor, e serão felizes. Zacarias nasceu numa família nobre e arrecuçada. Ele teve todas as oportunidades, as melhores oportunidades que um jovem poderia ter no começo do século XVI. Ele teve a oportunidade de cursar uma universidade. Uma universidade. Que nós sabemos que a universidade, a faculdade é uma coisa muito boa. Porém, lá dentro, e isso sempre houve nas universidades, e quem já passou, quem já fez curso superior sabe disso, que lá dentro existe muitas pessoas que se deixam levar pelo pecado da soberba intelectual. Isso mesmo. Se deixam levar pela vaidade intelectual, ao ponto de perder todo o freio moral e ético. E muitas vezes as nossas universidades se tornam fulcros de corrupção para a juventude. Por isso, nós que temos filhos, sobrinhos, netos, afilhados que vão entrar no mundo da universidade, nós devemos orientá-los. Porque o jovem vai entrar e é muita novidade, muitas ideias diferentes que põem a fé à prova. Põe a fé à prova. Zacarias passou por isso, mas ele resistiu. Porque se nós não fortalecermos os jovens universitários na fé, amanhã nós teremos médicos, engenheiros, advogados sem ética e o pior, sem competência. Sem ética e sem competência. Que horror. Zacarias esteve na universidade e não se deixou corromper pelas ideias translocadas que muitas vezes andam por ali. Zacarias era um rapaz que faria gosto de casar. Qualquer um teria gosto de casar Zacarias, sua filha, com Zacarias.
apesar dele ser da pequena nobreza, ele era digno de casar-se até mesmo com uma princesa de sangue real, por causa das qualidades morais que Zacarias tinha, que sua mãe, Antonieta Pescaroli, que ficou viúva jovem, com ele ainda nos braços, abriu mão de contrair um novo matrimônio, e olhe que ela teve ofertas muito vantajosas. Muitos jovens da nobreza queriam casar com aquela jovem viúva, mas ela preferiu se dedicar à educação do seu filho. E que educação que ela deu? Uma educação esmerada na fé, na oração, na meditação, no socorro aos pobres. Ele teve uma santa mãe, uma mãe modelo para as nossas. E por isso que esse rapaz, sendo tão abençoado por Deus, de dotes espirituais e materiais, pôde florescer para a honra e glória do nome de Deus e o bem da Santa Igreja. Como dizíamos, Zacarias era um ótimo partido. Um ótimo partido. Que Teles de Menezes, que Mendonça Furtado, que Cavalcante de Albuquerque não gostaria de casar uma filha sua com Zacarias. Nossa! E uma família mais humilde se sentiria altamente nobilitada. Mas ele abriu mão de todas as suas riquezas em favor da sua mãe, da sua herança em favor da sua mãe, e foi estudar medicina para ajudar os mais necessitados. E na medida que ele cuidava dos corpos, ele também cuidava das almas. Então, meus irmãos, Zacarias fica hoje como exemplo de discípulo e missionário de nosso Senhor Jesus Cristo, discípulo atento à palavra de Deus e missionário proativo na obra da evangelização. Numa época em que houve aqueles que abandonaram a igreja e arrastaram multidões ao erro, ele, Zacarias, conduziu, resgatou muitos e muitos irmãos, tanto do pecado das depravações, como também do pecado da heresia, da apostasia e do cisma. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.